Você está ouvindo Rádio Cruzeiro de Luz, levando a luz do conhecimento. Participe da programação da Rádio Cruzeiro de Luz e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado! Quem faz a Rádio Cruzeiro de Luz acontecer é você. Mande a sua sugestão para atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. A partir de agora, você ouve um programa que aborda a espiritualização nos tempos atuais. Despertar da Consciência. Apresentação, Gero Maita. Boa noite a todos. Nós estamos entrando aqui pela Rádio Cruzeiro de Luz com o nosso programa Despertar da Consciência. Eu sou Gero Maita, sou médium e escritor, dirigente aqui do Centro Espiritualista de Umbanda Esperança e apresentador do programa. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de mais uma semana estar reunido aqui com vocês na Rádio Cruzeiro de Luz. Grato ao nosso Mestre Jesus, aos sagrados orixás, pela bênção que nos dão de estarmos reunidos nessa noite aqui, noite de estudo, né? Já iniciamos a semana com o pé direito, estudando aqui o livro Legião no nosso programa, e eu espero que o programa dessa noite possa estar aí levando esclarecimento, possa estar aí promovendo conhecimento, despertando em cada um de nós o papel que cada um está fazendo nesse momento tão importante da humanidade, que é um chamado, né, que é um traçado de caminho que o livro Legião proporciona para todos nós. Muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer aqui o pessoal que está sintonizado com o programa Despertar da Consciência. Mandar um abraço aí a todos os irmãos e irmãs que estão sempre mandando mensagens para nós. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você que chega pela primeira vez na página da Rádio Cruzeiro de Luz. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco nessa noite. A Rádio Cruzeiro de Luz é uma iniciativa aqui do Céu Esperança. Ela transmite a programação que é o estudo aqui da nossa casa. E a programação da Rádio Cruzeiro de Luz ela não é vendida, né? Nós não comercializamos os espaços de programas aqui na rádio. Nada contra quem assim o faça, mas é uma opção de trabalho nossa e dentro da nossa filosofia de trabalho nós realizamos os programas com a participação dos médiuns aqui da Casa Céu Esperança para que possam estar trazendo o material que eles pesquisam, o material que eles desenvolvem dentro dos temas que são abordados aqui na rádio. Nós temos o aplicativo que você pode estar baixando aí no seu celular, ele é totalmente gratuito, né, do TuneIn, do Android. Você pode ir aqui na página do nosso site da Rádio Cruzeiro de Luz, você está baixando esse aplicativo e escutando aí toda a programação da rádio no lugar onde você se encontrar, do seu celular, do seu computador, na sua residência, no seu tablet, ou seja, aonde você estiver. Então, muito obrigado a todos vocês e eu os convido para estarem curtindo as nossas páginas no Facebook, tanto a página do programa Despertar da Consciência, quanto a página da Rádio Cruzeiro de Luz. Então, você que está nos ouvindo, você que queira participar dessas páginas, lá você tem algumas informações que nós postamos diariamente e tem também a regravação, né, dos programas que você pode ouvir diariamente. Para você que perdeu alguma parte do programa, você que perdeu ou que gostaria de ouvir o programa novamente, todos os programas gravados são reapresentados lá. Eu falei regravação, não, é a reapresentação dos programas são postados aqui no Facebook e na página da Rádio Cruzeiro no YouTube, onde você pode estar curtindo e recebendo essas atualizações semanalmente. Então não perca tempo, participe aí, né? E vamos estudar, o que é mais importante. Você tem o livro Legião, que é a nossa leitura de estudo dessa noite, né? Já estamos desenvolvendo esse trabalho há algum tempo aqui na rádio.
Legião, um olhar sobre o reino das sombras, um livro que foi psicografado pelo médium Robson Pinheiro, ditado pelo espírito Ângelo Inácio, que traz, como o próprio tema já diz, um olhar sobre o reino das sombras, um mapeamento, na realidade, de como é que funciona esse sistema das sombras, né? Alguns ouvintes me escreveram essa semana, a gente vai pegar um espacinho aqui do programa para esclarecer algumas dúvidas. Alguns ouvintes me escreveram essa semana dizendo: Gero, eu ler um livro desse, o Legião, ele me coloca em sintonia com as sombras? Foi um irmão que pediu para não se identificar, mas que trouxe essa pergunta para nós. Primeiramente, ao irmão que nos escreveu, um livro como esse, elaborado por um espírito sério, como é o Ângelo Inácio, e um médium, né, de uma excelente capacidade mediúnica, que é o Robson, dificilmente ele vai te colocar nas trevas, né? Ele está te apresentando as trevas para que você caminhe sempre para a luz. Então não há nenhum problema de você ler esses livros, o Legião, o Tambores de Angola, os Senhores da Escuridão, né, a Marca da Besta, que faz parte dessa trilogia aqui, e alguma coisa de ruim acontecer com você. As coisas de ruim nós estamos expostos a elas diariamente, constantemente. Então é preciso a gente saber dividir as coisas, é preciso a gente saber como trabalhar essas questões na nossa vida, no nosso cotidiano, para não ficar viajando na maionese, né? Para não ficar achando que tem algum problema, que o livro está gerando algum transtorno. É preciso também a gente lembrar que sempre quando nós abrimos a nossa mente para uma nova verdade, quando nós permitirmos refletir sobre algo de bom que mexe conosco, né? Mexe positivamente para promover essa mudança em nossas vidas, nós vamos começar a confrontar as nossas máscaras, que todo mundo tem, sejam elas quais forem, né? Você vai começar a confrontar aquela verdade que até hoje colocaram para você, e que não é bem assim como a coisa caminha. Então você vai estar confrontando um determinado período com algumas opiniões. Claro que o livro não vai te induzir a agredir ninguém, a querer processar ninguém, não é essa a questão. Mas você começa a ver, ter algumas visões e ver algumas manipulações, infelizmente às vezes dentro do próprio local onde você encontra, né? Então é normal que nesse período você se questione, você tome algumas decisões e que você eventualmente se sinta um pouco pensativo, não incomodado. Mas isso não é problema de ler um livro, mas sim de refletir sobre aquilo que se lê. Existem leituras vazias hoje em dia, que você lê, te emociona ali naquele momento e depois já não passa mais na sua mente, né? É uma emoção momentânea. Há livros que fazem você pensar, o que é muito bom. Então, no caso do Legião, é um livro que faz você pensar. É um livro que tira você da sua zona de comodismo e começa a mostrar para você que as mudanças que nós esperamos, elas devem acontecer dentro de nós. E olha que nós estamos no primeiro capítulo do livro. Nós não temos pressa de ler esse livro aqui. Nós queremos trazer algumas ideias bem legais dos capítulos, e principalmente nessa primeira parte, né, Criações Enfermiças, que nós estamos estudando, se faz muito importante que o ouvinte participe desse raciocínio conosco. Vamos ver a próxima pergunta que me enviaram. Bem, obrigado pessoal que está enviando algumas colocações, algumas perguntas. Eu acho isso importante. E principalmente para a gente poder tirar alguns grilos, né, que são colocados aí pela mente popular e que o pessoal não sabe muitas vezes o que está falando nem o que está fazendo, né? Bom, olá Gero, parabéns pela programação da rádio, muito obrigado. Me chamo Valquíria, falo aqui da cidade de Itu, interior de São Paulo. Muito obrigado, Valquíria, um abraço aí para todos os ouvintes do programa Despertar da Consciência da cidade de Itu, né? E tenho uma dúvida. Certa pessoa ligada ao meu círculo familiar comentou comigo que a leitura desses livros que abordam escuridão, trevas, sofrimento, atrai espíritos dessa mesma faixa para próximos de nós.
gostaria que você me tirasse uma dúvida se realmente isso é verdade. Estou lendo o livro e confesso que não estou sentindo nada disso. Estou adorando o estudo, estou adorando a proposta que o livro nos traz. Mas gostaria de ouvir de você. Você poderia me responder no próximo programa? Ela escreveu isso na semana passada, né? O próximo programa, no caso, é o de hoje. Posso e já estou respondendo. Valquíria, o que atrai esses espíritos para perto de nós é o nosso pensamento, é as nossas atitudes, é o ciclo vicioso que muitas vezes nós nos permitimos revolver. Então não significa, mais uma vez, né, quase igual à última pergunta aí, que eu ler este livro, que eu entrar em sintonia com a mensagem que o Ângelo traz para nós, eu vou estar me ligando a espíritos sofredores, ou espíritos trevosos, ou malévolos, que queiram vir me atormentar. Não, você não precisa nem ler livro para isso. Todos os dias a gente está exposto a essa carga. Depende da gente refletir sobre aquele ditado. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Né? Então, isso é a lei de afinidade, é a lei de vibração. Com o que é que você está ligado? Se é com violência, se é com vingança, se é com maldade, é esse tipo de energia que você vai atrair para a sua vida. Um livro que esclarece, um livro que orienta, um livro que nos traz à luz do conhecimento, jamais ele vai nos prejudicar. Jamais ele vai nos desviar do nosso caminho evolutivo. Então não tem nenhum problema. A pessoa que falou isso, ela não tem um conhecimento de causa e está preso num misticismo, né? Está preso numa crendice popular e muitas vezes, não sei se é o caso dessa pessoa, Valquíria, mas está preso ao medo, né, do novo, ao medo desse conhecimento que o livro Legião passa para nós. Então não tem nenhum problema quanto a isso. Que bom que você está gostando. Continue ouvindo o nosso programa, continue lendo o livro, que tem muita coisa para você poder aprender, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e um grande abraço para você. Vamos dando continuidade aqui os ouvintes que estão escrevendo para nós. Deixa eu agradecer aqui a Daniele Silva, né, que escreveu aqui no Facebook para a gente. Eba, hoje consegui escutar o programa. Adorei a abordagem. Está difícil encontrar alguém que esteja disposto a estudar a espiritualidade sem colocar limites de rótulos. Deus abençoe a equipe da rádio e da sua casa espiritualista. Ô Daniele, muito obrigado pela sua mensagem, viu? Achei muito legal essa sua colocação. E realmente, né, gente, a abordagem do estudo, ela não está vinculada a um credo religioso, né? Pelo contrário, ela está ligada a um propósito de espiritualização. Então, quando nós falamos a respeito dessa visão, desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, realmente é para despertar na consciência das pessoas uma visão mais ampla, sem necessariamente um rótulo religioso. A religião não presta de forma alguma. A religião, o papel dela é religar o homem até Deus. Mas a religião, ligada a alguns religiosos, ela castra e limita a nossa capacidade de raciocínio, limita a nossa capacidade de conhecimento. Então a intenção maior, realmente, Daniele, é fazer isso, com que as pessoas pensem, com que as pessoas expandam suas consciências e que realmente nós possamos aí nos conscientizarmos do comprometimento que nós temos com o nosso planeta. Tá bom, Daniele? Muito obrigado pela sua mensagem, viu? Fiquei muito feliz mesmo de ler. Deixa eu ver aqui nosso próximo ouvinte no Face que está falando comigo, que é o Denner Pereira, lá de Minas Gerais. Boa noite, Gero. Mais um dia, graças a Deus. No livro Legião, no capítulo 2, página 27, fala de quando a equipe vai mais profundamente às regiões astralinas. Raul começa a sentir muito frio após a explicação de Pai João. Raul fala de algumas reuniões de materialização que o mesmo participou, onde a temperatura baixava na sala onde ocorria a reunião mediúnica. Poderia falar um pouco mais a respeito se isso é comum acontecer e o porquê. Não sei se vai estar dentro do que você vai falar hoje. Um grande abraço e fica com Deus. Primeiramente, o Denner, sua pergunta é muito boa, mas nós gostaríamos de guardá-la. Eu vou guardar essa pergunta e quando eu entrar no capítulo 2 nós vamos falar dessa parte. Eu já sei qual parte que você está falando, mas nós gostaríamos de seguir uma cronologia, né, de evolução aqui dos temas
Espíritos, a partir do capítulo 1 que nós estamos estudando, para poder que todos os ouvintes possam estar acompanhando a evolução do programa, possam estar acompanhando a nossa ideia que estamos trazendo aí para vocês, e quando nós chegarmos no capítulo 2, próxima página 27, nós vamos dar atenção para essa sua pergunta que fica arquivada aqui, tá, meu irmão? Muito inteligente a sua pergunta, muito obrigado. Nós vamos deixar arquivada e nós vamos respondê-la no momento certo. Por enquanto, vamos concluir aqui o capítulo 1 que nós estamos estudando, tá bom? Muito obrigado, viu, Denner? Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui mais um ouvinte para a gente dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo do livro Legião, dos ouvintes que estão falando conosco. Deixa agora eu falar aqui. Quem escreve para mim é a Marilza. Ela está falando da cidade do Rio de Janeiro. Boa noite, Gero, e todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro de Luz. Boa noite, Marilza. Tudo bem com você? Muito obrigado pela sua audiência. Gero, estou lendo esse livro e estou achando muito interessante as abordagens que são feitas. Confesso que vi uma propaganda do estudo aqui pela internet, no Facebook, e após conhecer a página do programa Despertar da Consciência, me encantei com os estudos que você tem disponibilizado. Meu muito obrigado antecipadamente. Obrigado a você pelo seu carinho. Espero que esteja servindo mesmo para a sua evolução. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu frequento um terreiro de Umbanda aqui no Rio de Janeiro e fui criticada por minha dirigente por estar lendo um livro de um autor espírita que fala de Exus, de pretos velhos, quando a mesma me disse que é reservado a Umbanda a detenção de trabalhar somente com esses espíritos. Após esta crítica, gostaria que você me desse uma elucidação sobre o que você acha. Marilza, obrigado pela sua colocação. Isso é totalmente normal, né? A gente encontrar pessoas que acham que são donas dos espíritos, né? Gente, o sistema religioso, não importa a bandeira que for, ele tem que te mostrar um caminho, mas ele não é dono desse caminho, né? O que eu estou querendo dizer? O papel do sistema religioso que te agrade mais, ele te libertar e falar, anda por aqui, que é aqui que você vai chegar onde você quer, sem rodeio, sem fantasia e sem propriedade. Infelizmente, no decorrer da caminhada, nós sempre estaremos encontrando pessoas que vão estar querendo ter o poder, né, serem donos de alguma coisa que julgam eficiente, e na realidade isso não tem a menor ética, isso não tem a menor, como eu vou dizer, o menor fundamento, né, por parte das pessoas que assim se manifestam. Então, quando nós falamos a respeito de falar de Exu, de falar de Preto Velho, de falar de Guardião e Companhia Limitada, é preciso sim a gente ter mente aberta para compreender que ninguém é dono dos espíritos. Os espíritos estão em todo lugar. Isso o próprio livro dos espíritos já nos ensina. Então, com todo respeito à sua dirigente, pelo que ela disse, que ninguém deveria estar abordando, me desculpe, ninguém antes veio fazer, não é? Ninguém antes chegou e falou, olha, vamos trazer um estudo dentro dessa vertente aqui, porque a gente é dono dos espíritos e porque nós acreditamos que aqui seja o caminho certo para a gente fazer isso. Infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Infelizmente, não foi o que ocorreu, e eu já falei isso em alguns programas e falo sem nenhum medo. Precisou vir um médium ligado à doutrina espírita para poder falar de entidades que militam na Umbanda, porque infelizmente certos umbandistas não se conscientizaram da responsabilidade que esses espíritos têm. A gente sabe que isso desagrada alguns que me escutam, mas realmente não é o que a gente escuta. A gente escuta aí autores falando de receita, falando de livrinho disso, livrinho daquilo, mas explicando o cotidiano, o papel sem uma fantasia alegórica, nós não encontramos ainda. Nós temos poucos autores dentro da Umbanda que se destacaram pelos seus escritos. Nós temos aí o Rubens Sarraceni, nós temos aí o Mate Silva, por exemplo, né? Nós temos aí o Norberto Peixoto, nós temos aí o Omolubá, por exemplo, né? Que escreveram obras que realmente ensinam alguma coisa, mas que infelizmente é um número pequeno perto
do tamanho mar de ilusão que a gente encontra nas prateleiras das livrarias nos dias de hoje. E eu acredito sim que o ser ele está mais seletivo nos dias de hoje, ele está bem mais seletivo, e ele realmente, por ser seletivo, ele procura algo que vá, né, despertar o que é bom para ele. Então a gente tem aqui um livro que não está falando seja espírita ou seja um bandista, ele está explicando o que acontece do outro lado, e é com base nisso que nós estamos aqui para poder estudar com vocês nessa noite. Então, muito obrigado às perguntas que foram enviadas, continue enviando elas, e vamos começar literalmente o nosso estudo dessa noite aqui com o livro Legião, né? Nós estamos indo aqui para a página 47 do livro. Nós paramos na página 46, onde nosso último comentário foi: tais criações que você, Ângelo, denominou algas energéticas sobrevivem das irradiações mentais de encarnados e desencarnados. No entanto, ao se acoplarem ao campo mental das pessoas, elas imediatamente começam um processo mórbido de absorção de ondas mentais do hospedeiro. À medida que absorvem e se nutrem dos pensamentos emitidos pelos encarnados, descarregam em sua aura uma cota considerável de resíduos ou toxinas mentais que envenenam as correntes de pensamento. Então veja só, nós estamos estudando, né, o capítulo do livro Legião, onde os espíritos têm uma reunião em Aruanda, se dirigem à casa do médium Raul, ali passamos pelo campo de proteção piramidal, né? Nós temos uma barreira de contenção que é criada por esse campo. Falamos um pouquinho sobre campos de proteção piramidais. Eles falam de logo na saída do médium da sua residência com a equipe espiritual que está ali. Indo para as ruas, eles veem certos espíritos que estão apostos em pontos estratégicos, né, das ruas, dos caminhos da cidade, e que cumprimentam Pai João, que conhecem Pai João, né, que sabem quem é aquele espírito. E começa ali uma abordagem do Ângelo sobre quem são aquelas entidades que estão cumprimentando Pai João. Então ali ouvimos falar dos guardiões das encruzilhadas, que não são esses espíritos que estão esperando o ebó, esperando uma oferenda, uma vela acesa, uma garrafa de champanhe, ou pinga. Nós estamos falando de espíritos que estão comprometidos com a segurança, né? Saindo do ilusório popular. Não que as oferendas não tenham sua fundação, tem sim seu fundamento, tem sim. Agora é preciso compreender que eles estão ali não esperando por isso, né? Não estão barganhando, não estão se vendendo. E aí quando nós começamos a abordar essa questão, que Pai João explica que esses espíritos não se encontram em todas as encruzilhadas, mas de locais estratégicos, específicos, onde necessite da atuação dos mesmos, vamos encontrar um grupo já, deduz-se aí que é alta madrugada, e um grupo que volta da famosa balada, né? Um grupo que vem, que está andando na rua alegremente lá, com a cabeça já entorpecida talvez por álcool e aquela bagunça, e eles não percebem que mais à frente há uma projeção de energia magnética que o Ângelo denomina como alga, como se fosse uma rede de cor dourada que está se dirigindo rumo a esse grupo que vem vindo. Os guardiões, que logo em seguida descobrem o que está sendo feito, eles automaticamente criam, através de um elemento nas suas mãos, né, um aparelho nas suas mãos, que podemos aqui deduzir a ação de um tridente, né, como a gente simboliza Exu na Umbanda, mas que não é bem um tridente, né? Há um aparelho semelhante a isso, que emite uma descarga elétrica, e essa descarga elétrica vem consumir essa teia vibratória que estava sendo enviada em direção a esse grupo, e que automaticamente eles criam um campo de proteção em torno deles, para que eles possam chegar em paz em seus lares. Não querendo repetir a mesma coisa da semana passada, mas aproveitando essa meia hora de programa para responder as perguntas e dar uma passadinha até onde a gente estudou, nós começamos a encontrar aí, né, muitas vezes o ser humano desconhece a proteção que ele está recebendo. Muitas vezes está com a cabeça no mundo da lua e ele não sabe da proteção
que ele está recebendo, como esse grupo, por exemplo, né? Vai lá, faz as suas bagunças, se poluem com uma energia que pode danificá-los, e na realidade você está encontrando o papel desses espíritos que agem silenciosamente e que estão ali se dirigindo para proteger esse grupo. É um grupo que vem em nome da lei e da justiça divina, ou seja, que atende aos espíritos que estão ali encarnados, né, comparecendo naquele local, e espíritos também que não estão, energias, né, que não estão ligadas ao bem, que não estão ligadas à caridade, que não estão ligadas a um bom senso. Então, pense quantas vezes nós estamos dentro de uma irradiação, estamos dentro de uma proteção energética para o nosso próprio bem, que a providência divina toma por nós e que muitas vezes nós não tomamos conhecimento da mesma. Então daqui nós iremos partir após o intervalo do estudo da página 47, ainda falando sobre o papel dos guardiões, né? Os guardiões de rua, aqui em específico, que é o tema abordado pelo livro. Você que está sintonizado conosco, não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo após esse intervalo para poder fazer a leitura e o estudo desse capítulo do livro Legião. Novamente nós lembramos que você que perdeu os programas anteriores, curta a página da Rádio Cruzeiro de Luz no YouTube, aonde você, se inscrevendo, né, na página da rádio no YouTube, no canto direito do seu monitor, há um botãozinho laranja escrito inscrever-se. Então você vai lá e só clicar em cima dele. Clicou, ele já te inscreve automaticamente. Ele vai pular de laranja para branco, escrito inscrito. E ali você pode semanalmente estar recebendo todos os nossos programas para que na comodidade do horário que você puder, você os escute. Tá? Então ali fica aí o convite para vocês curtirem a página da Rádio Cruzeiro de Luz no YouTube para acompanhar a nossa programação. Eu vou para fazer um breve intervalo e após esse intervalo nós voltamos estudando o livro Legião, um olhar sobre o reino das sombras. Um abraço a todos e até já. Não saia daí, o programa Despertar da Consciência volta já. Rádio Cruzeiro de Luz, programação 24 horas com você. Participe da programação da Rádio Cruzeiro de Luz e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Céu Esperança, Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, desenvolve estudo, bom senso e caridade. Acesse o nosso site e fique por dentro de nossas atividades. ceoesperanca.com.br. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, programa Despertar da Consciência. Apresentação, Gero Maita. Um programa que aborda a espiritualização nos tempos atuais. Escola de Ensino à Distância Centro de Estudos João de Camargo. Para você que se interessa em ampliar o seu conhecimento acerca dos preceitos espirituais, surge uma nova proposta contemporânea. Aprenda no aconchego do seu lar ou de onde estiver e no tempo que tiver disponibilidade. Cursos Pedras e Cristais da Umbanda, Benzimento, Mediunidade de Terreiro, Magia Negra e Feitiçaria, o que são e como combatê-las, Ervas Sagradas na Umbanda, Magnetismo e muito mais. Acompanhe a nossa agenda de cursos através do nosso site cjoca.com.br. Todas as terças-feiras você ouve às 20 horas, programa Mensagens do Astral. Apresentação, Rodrigo Souza e Gero Maita. Um programa que auxilia a entender as obras de Ramatiz.
editora do conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca, edconhecimento.com.br, ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, programa Umbanda do Bem. Apresentação, Gero Maita. Um programa que visa estudar a Umbanda, desmistificando-a através do bom senso. Lua Nova, comércio e fábrica de velas. 100% parafina. Qualidade comprovada. Todos os tipos de velas de diversos tamanhos e cores. Venda no atacado e no varejo. Mais informações, ligue DDD 11 2241 4322 ou DDD 11 947 53 8584. Lua Nova, comércio e fábrica de velas. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, programa Evangelho Redivivo. Apresentado pelo grupo de médiuns da Casa Céu Esperança. Um programa que estuda de forma descontraída as obras de Allan Kardec sem rótulo religioso. Você está ouvindo Rádio Cruzeiro de Luz, levando a luz do conhecimento. Quem faz a Rádio Cruzeiro de Luz acontecer é você. Mande a sua sugestão para atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. Voltamos a apresentar programa Despertar da Consciência. Muito bem, estamos voltando aqui pela Rádio Cruzeiro de Luz com o nosso programa Despertar da Consciência. E nesse segundo bloco do programa, nós vamos estar dando sequência ao estudo do livro Legião a partir da página 47 dos ouvintes que estão estudando comigo aqui pela rádio. Quem chegou agora, seja bem-vindo. Meu nome é Gero Maita. Nós estamos aqui na Rádio Cruzeiro de Luz apresentando esse estudo do livro Legião, um olhar sobre o reino das sombras. Você que nos acompanha, seja bem-vindo aqui na Rádio Cruzeiro de Luz. E nós indicamos, que você esteja acompanhando pelo livro, pela leitura. Leia o livro Legião, para a gente poder colocar mais detalhes aqui no estudo, para realmente compor esse quadro de informação bem salutar aí para você e para você compreender o papel que você está desenvolvendo perante a humanidade. Tá ok? Muito bem. Na página 47, nós encontramos a seguinte colocação no segundo parágrafo. Toda vez que essas criações mentais absorvem elementos dos encarnados ou desencarnados, agregam em sua estrutura uma espécie de fluido mórbido, pois que se nutrem das criações inferiores. O resíduo tóxico ou o excesso acumulado em sua estrutura íntima é transferido automaticamente para novos hospedeiros, formando intenso círculo vicioso. O resultado é que os pensamentos desorganizados de nossos irmãos passam a ser mais constantes e formam assim um circuito fechado de ondas pensamento desequilibradas. Esse sistema de circuito fechado atrai mais e mais outras criações desorganizadas e daninhas para o equilíbrio de meus filhos, agravando mais e mais a sua situação. Nota-se o efeito nos diversos crimes, nas brigas e no uso de drogas, largamente difundido nas noites terrestres, quando os raios benéficos do Sol não exercem ação destrutiva nessas comunidades de formas pensamento desequilibradas. Aliás, tais comunidades energéticas que vocês observaram são produtos dos pensamentos dos próprios encarnados, os quais são mantidas e utilizadas por espíritos das sombras mais inteligentes.
É interessante nessa passagem que nós estudamos, agora aqui no Legião, que ele fala dessas contaminações fluídicas através dos pensamentos, que nós abordamos a questão das contaminações fluídicas, né? Vocês notam que há um público chegando na madrugada na rua e uma determinada carga energética oriunda desses pensamentos, como citado aqui nesse parágrafo anterior, elas vão se direcionando para essas pessoas para gerarem essas comunicações, essas contaminações. Pensando nisso, nós buscamos aqui no capítulo 15 do livro Além da Matéria, obra também do autor Robson Pinheiro e psicografada pelo espírito Joseph Gleber, que ele faz uma colocação muito interessante que nós gostaríamos de dividir aqui com vocês a respeito dessas contaminações fluídicas. Segue mais ou menos assim para a gente ter uma ideia do que é, né, essas contaminações fluídicas que geram essas ondas de energia que foram citadas aqui no Legião. O espírito é uma unidade indivisível que atua no mundo através do pensamento. Essa unidade, nas primeiras manifestações da mônada divina, aprende através das experiências em contato com a matéria a despertar os primeiros rudimentos do pensamento. Primeiramente, experimenta os impulsos inconscientes que se assemelham a relâmpagos, ensaiando sua ligação com o mundo das formas, com os fluidos e a natureza. Passam-se os séculos e o princípio espiritual continua a aprender no trabalho incessante de contato com o mundo material, elaborando as sensações que o enriquecem para a nova etapa evolutiva. O instinto é desenvolvido, aumentando também o fluxo de pensamento, embora de forma descontínua, como rudimentos de uma vida mental organizada. No homem, entretanto, o pensamento assume uma função mais complexa e contínua, mesmo que alguns hiatos possam, de vez em quando, se perceber em sua vida mental. Dessa forma, no ser humano, cuja mente está mais ou menos organizada, o pensamento surge como vibração da mente, de natureza ainda material. O pensamento, ou fluido mental, está estruturado na quintessência da matéria. Quintessência, para a gente ter uma ideia, né? Matéria quintessenciada ou quintessência são termos que foram por muito tempo empregados para falar de uma espécie de matéria muito sutil ou de um fluido bastante depurado, mas ainda não descoberto ou não percebido. Pode-se referir ainda aos elementos além do plano mental ou da matéria mental, para os quais não encontramos analogia ou explicações, né? Então, dando sequência, quintessência da matéria, como elementos sutilíssimos elaborados no laboratório íntimo do ser em seu corpo mental. Imensamente superior ao fenômeno da luz, o pensamento propaga-se através de ondas, e considerando-se a vida mental do espírito encarnado na elaboração do pensamento, entram em ação inúmeros fenômenos fisiológicos ainda incompreensíveis para meus irmãos. As ondas mentais e formas pensamento são o resultado do ato de pensar. Tais formas pensamento resultam de uma fixação da matéria mental na atmosfera psíquica. Essa substância mental de ordem superior, da qual é formada essa atmosfera ou psicosfera, impregna todo o universo e compõe igualmente o campo magnético que circunda o espírito encarnado ou desencarnado. As ondulações provocadas pelo ato de pensar se propagam na atmosfera fluídica com a mesma intensidade da força mental que as gerou.
além de afetar a substância mental, invisível para os meus irmãos e presente em todo o universo, as ondas de pensamento também se propagam em outras dimensões, conforme a intensidade e a vontade do ser que as originou. A mente humana, ao exudar o pensamento de forma mais ou menos contínua, mobiliza recursos ainda desconhecidos pela ciência terrena, imprimindo coloração nas formas mentais que idealiza. Essas criações mentais, quando impregnadas de qualidade superior, vibram de uma forma mais intensa, pois que nutridas por elementos imponderáveis da vida mental superior, causando uma repercussão vibratória suave e preciosa no equilíbrio do corpo psicossomático. O que é uma repercussão vibratória? É um fenômeno que se relaciona à transmissão de impressões, imagens, sensações entre dois ou mais seres por processo de afinidade. Então é quando a gente troca, essa afinidade de pensamento, que é a repercussão vibratória. Em análise mais profunda do corpo mental, verificamos que também a matéria mental exudada pelo ser pensante poderá sofrer interferências, alterando o seu teor vibratório, à semelhança das intoxicações verificadas no corpo somático. As intoxicações mentais existem devido à baixa vibração da criatura, que se afiniza com energias inferiores. Nesses casos, o elemento psíquico daninho, as viciações mentais e os consequentes clichês formados na atmosfera psíquica ganham força à medida que o indivíduo fortalece o pensamento desgovernado e infeliz, que necessitará ser expurgado de sua afinidade. Vou repetir. Nesses casos, o elemento psíquico daninho, as viciações mentais e os consequentes clichês formados na atmosfera psíquica ganham força à medida que o indivíduo fortalece o pensamento desgovernado e infeliz, que necessitará ser expurgado de sua intimidade. Os expurgos de formas pensamento ocorrem em decorrência da necessidade de saneamento das fontes de vida psíquica, e esse é um impositivo natural. Esse fenômeno de higiene mental acontece com uma descida vibratória da matéria mental tóxica ou de nível inferior, que se condensa progressivamente, processo que afeta as várias camadas da aura, perdura até que esse produto da viciação do pensamento seja absorvido pelo sistema nervoso ou haja penetrado na circulação sanguínea. Desse modo, sendo mobilizados os recursos orgânicos, comprometem-se notadamente os sistemas linfático e endócrino. Olha só o que nós vamos passar aqui para vocês nessa colocação que está no livro Além da Matéria, no capítulo 15. Dando sequência a essa colocação que o Joseph Kleber faz no livro Além da Matéria, nós encontramos aqui uma citação, da página 48, no segundo parágrafo, que diz assim: entidades mais inteligentes podem, com disposições íntimas egoístas, desculpa aqui que eu falei podem não, entidades mais inteligentes, porém com disposições íntimas egoístas, sabem da atração que essas formas de pensamento exercem sobre encarnados em geral e alguns desencarnados em particular. Cultivam muitas dessas formas mentais parasitárias em seus redutos e delas extraem o resíduo mental acumulado para se nutrirem como vampiros, que são, até que se esgotem as reservas. Nesse caso, quando as criações mentais já não têm mais conteúdo apreciável ou extrato mental roubado de suas vítimas, tais espíritos as distribuem novamente em lugares propícios onde encarnados se reúnem para que comece novamente o processo enfermiço. Viu o que está sendo colocado ali?
um grupo que vem, né, no final da madrugada e que vai ser atacado por essas ondas. Além de danificar, como Joseph Gleber fala aqui no Além da Matéria, o corpo físico, e que o Legião faz uma colocação sobre isso, você vai ver que neste processo inicia-se uma ação de vampirização. Por isso que é necessário orar e vigiar. E vigiar não é só vigiar a palavra, mas vigiar o pensamento e ao que ele está ligando você. Então comece a ver o quanto que é importante a força do nosso pensamento, tanto para o lado bom, né? Bons pensamentos, bons fluidos, boas energias, como para o lado ruim, aonde a pessoa vibra e essa carga se liga aos afins que estão vibrando com a mesma. Então é preciso que se tenha muita cautela, que se tenha muito cuidado com essas vibrações, para que a gente não se ligue a uma fonte que não seja salutar para nós. De contrapartida, é preciso ter cautela também e saber trabalhar com essa energia. Aqui eles falam do vento solar, que é a energia dos raios solares que acaba consumindo essa energia. Nós vamos falar na semana que vem um pouquinho mais detalhadamente do vento solar aqui com vocês, que é uma abordagem também que nós encontramos no livro Consciência, do Joseph Gleber, né? Fantástico as colocações que ele faz sobre o vento solar. E vamos falar, né, como é que você pode usar o vento solar para fazer uma limpeza na sua casa, por exemplo. Mas isso é matéria para a semana que vem. Dando sequência a essa intoxicação de energia mental, nós encontramos aqui ainda na página 49 a seguinte colocação: os guardiões são especializados em diversas tarefas, meus filhos. Nem todos são aptos a enfrentar essas situações relativas às criações mentais inferiores. Do lado de cada vida, a especialização é necessária para que possamos trabalhar com maior eficácia. Esses guardiões, por exemplo, já entram em contato com as tais algas energéticas há muito tempo. Sua organização é muito ampla e aqueles espíritos mais experientes que coordenam as tarefas dos guardiões promovem as especializações de acordo com as tendências e até mesmo com as profissões e atividades desempenhadas pelos espíritos quando ainda encarnados. Alguns guardiões são simplesmente vigilantes, que observam os acontecimentos para fazerem seu relatório a outros, mais especializados. Outra equipe de guardiões trabalha como soldados do plano astral e outra ainda, mais especializada, exerce uma atividade mais intensa no planejamento e na estratégia de ação contra o domínio das sombras. Então aqui a gente vê a organização dos guardiões e, claro, nem todo guardião da encruzilhada sabe fazer isso. Então, alguns estão em estudo, estão fazendo os relatórios, são divididos nos grupos de proteção, né? E outros, à medida que vão se aperfeiçoando com o estudo, vão tomando conhecimento da manipulação magnética dessas energias e podem atuar, como nesse exemplo aqui do capítulo, para dissolver essas cargas. Aqui nós fazemos um adendo da importância do estudo. Você vê que do outro lado a moçada não vive de sonho, né? A moçada não vive de brincadeira, pelo contrário. O pessoal estuda, se aprimora para poder ser a ferramenta afiada que vai servir. Então nós, muitas vezes, nos prendemos, né, a clichês, nos prendemos à fantasia e reclamamos que a espiritualidade não se utiliza da gente. Reclamamos que a espiritualidade ele não dá chance para as pessoas poderem crescer. Na realidade ela dá sim, mas nós temos que correr atrás disso, que é estudando, né? E claro, o plano inferior sempre vai tentar te persuadir do conhecimento, porque é exatamente com o conhecimento que você vai fugir dessas ações, vai se desligar das mesmas, e é claro,
Quando você não sabe, é muito mais fácil de eu manipular você do que quando você tem essa luz do conhecimento na sua vida. Portanto, meus amigos, é importante que vocês estudem, leiam, voltem no capítulo para tirar alguma dúvida, e os temas que você marcar, o meu Legião aqui está todo riscado, né? Mas, ou seja, os campos que você marcar, procura desenvolver um estudo sobre esse campo para você poder realmente ser eficiente no trabalho que você vai realizar. Entendeu? Fica essa necessidade, e aqui é o exemplo disso no livro, que lá do outro lado o pessoal não para de aprender não, né? Essa coisa de o espírito sabe tudo, isso aí é papo. O espírito está aprendendo como a gente, né? Só que ele não dorme no ponto, e a gente está dormindo ainda, né? Então vamos acordar. Na página 50 do livro, complementando essa colocação, tudo e todos têm a sua importância. Sem o trabalho desses espíritos que enfrentam as vibrações mais grosseiras e densas das mentes desajustadas, não seria possível a tarefa dos chamados mentores ou guias. Todos dependemos um dos outros em qualquer departamento do universo. Ignorar essa interdependência é pura arrogância. Também os encarnados dependem diretamente do trabalho dessas equipes de espíritos especializados. Do contrário, sucumbiriam entre as próprias criações mentais desorganizadas. Então aí quebra um pouquinho o preconceito, né, que as pessoas têm ainda nos dias de hoje, né? Gente mal informada que é cega, que quer guiar outros cegos, né? E cria a sua interpretação, fala do seu jeito, cria um folclore em cima disso, mas não explora de maneira mais simples e direta qual é o papel real que esses espíritos estão desenvolvendo. Então aqui, nesse capítulo do livro, nós vamos começar a perceber o quão grandioso é esse papel que esses espíritos desenvolvem, tanto para a nossa segurança, quanto para a segurança da nossa cidade. E aí, temos uma complementação que eu acho interessante aqui dividir com vocês, né? Também na esfera mais física, o cúmulo energético pernicioso de tais criações exerceria uma influência, aí bata onde o Joseph Kleber cita aqui, ó. Também na esfera mais física, o cúmulo energético pernicioso de tais criações exerceria uma influência sobre a respiração e a circulação sanguínea nos corpos de nossos irmãos encarnados. Olha que interessante isso que Pai João coloca aqui, né, para Raul e para Ângelo Inácio. Procura agora imaginar, né? Procura na sua mente ter uma ideia de como é que os hospitais, por exemplo, podem estar cheios dessas formas de pensamento, né? Quando a gente fala a respeito do pensamento em si, nós encontramos aí, né, inúmeras questões ligadas à saúde, ligadas à absorção de energias, e nós não prestamos atenção como o que está à nossa volta pode contribuir para nos prejudicar. Com base nessa informação, nós fomos procurar uma explicação mais detalhada com o espírito Ramatiz, que cita algo muito interessante no livro Fisiologia da Alma, num capítulo, né, que fala sobre saúde e enfermidade. Gostaria de dividir isso aqui com vocês, que ele diz mais ou menos assim. A pergunta, né, do livro para Ramatiz é: antes que nos transmitisseis as vossas considerações sobre a eficácia do tratamento homeopático prometidas para daqui a pouco, gostaríamos que nos explicasseis como é que as moléstias se originam particularmente no mundo oculto das forças que alimentam o pensamento e o sentimento. Complementando isso que nós pegamos aqui nos dois livros, né, Ramatiz dá uma explicação muito interessante. Vejam só.
A saúde e a enfermidade são o produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais que do mundo oculto atuam sobre o plano físico. As moléstias, portanto, em sua manifestação orgânica, identificam que no mundo psíquico é invisível aos sentidos da carne a alma estar enferma. O volume de cólera, inveja, luxúria, cobiça, ciúme, ódio ou hipocrisia que, porventura, o espírito tenha imprudentemente acumulado no presente ou nas existências físicas anteriores, forma um patrimônio morbo-psíquico, uma carga insidiosa e tóxica que, em obediência à lei da harmonia espiritual, deve ser expurgada da delicada intimidade do perispírito. O mecanismo ajustador da vida atua drasticamente sobre o espírito faltoso, ao mesmo tempo que o fardo dos seus fluidos nocivos e doentios vai se difundindo depois pelo seu corpo físico. Durante o período gestativo da nova encarnação, esses resíduos psíquicos venenosos, provenientes de energias gastas morbidamente, vão se condensando gradativamente no corpo físico à medida que este cresce e, por fim, lesam as regiões orgânicas que, por hereditariedade, sejam mais vulneráveis. Esse processo de o espírito drenar o seu psiquismo doentio através da carne humana, a medicina estuda e classifica sob grave terminologia técnica, preocupando-se mais com as doenças em lugar de se preocupar mais com os doentes. Embora a ciência médica classifique essa drenação em sua nomenclatura sobre a designação de lepra, pênfigo, sífilis, tuberculose, nefrite, cirrose ou câncer, trata-se sempre de um espírito doentio a despejar na carne a sua carga residual psíquica e deletéria, que acumulou no passado, assim como pode tê-la acumulado no presente. A causa da moléstia na realidade, além de dinâmica, é oculta aos olhos ou aos sentidos físicos. O enfermo sente o estado mórbido em si, mas o médico não o vê nem pode apalpá-lo, como se fora uma coisa objetiva. Quando ocorre a sua materialização física, enfermando a carne, alterando os tecidos, deformando órgãos ou perturbando os sistemas vitais, é porque o morbo psíquico atingiu seu final, depois quase sempre de longa caminhada oculta pelo organismo do doente, para atingir a periferia da matéria e nesta se acomodar ou acumular. E que o espírito, através de vigoroso esforço, termina focalizando os resíduos num local orgânico vulnerável, na tentativa de sua eliminação tóxica. Por isso, não é no momento exato que o indivíduo acusa os sintomas materiais da doença que realmente ele fica doente. De há muito tempo ele já vivia mental e psiquicamente enfermo, embora o seu mundo exterior ainda não houvesse tomado conhecimento do fato. As inflamações, úlceras, tumores, fibromas, tuberculoses, sarcomas, quistos, hipertrofias, cirrose, adenomas, amebíases, etc., são apenas os sinais visíveis, identificando a manifestação mórbida que desceu do psiquismo enfermo para a exterioridade da matéria, do livro Fisiologia da Alma, e uma dica de leitura para vocês que estão estudando conosco nessa noite, para a gente compreender um pouco mais do que foi dito aqui no livro Legião, por Pai João, na página 50 que nós estamos estudando. Bom, gente, fica aqui a nossa dica de estudo para essa noite, para a gente vigiar um pouquinho os pensamentos e ver o grandioso trabalho que os guardiões desenvolvem conosco. Na semana que vem, nós vamos falar, na primeira parte do programa, sobre o vento solar, que é a limpeza que é citado aqui na página 49,
que o Sol faz nessas cargas fluídicas que são mais densas. Nós estamos preparando material de estudo bem legal para vocês e estaremos dividindo com vocês aqui na semana que vem. Participe aqui do programa Despertar da Consciência pelo Facebook, na nossa página pessoal. Participe do nosso grupo de estudo do programa Despertar da Consciência, onde nós iniciamos essa semana uma coluna. Os nossos ouvintes que acompanham o nosso programa podem colocar sua pergunta pública aqui no grupo para nós podermos também responder por ele. Então você que está acompanhando o nosso trabalho, é o grupo do programa Despertar da Consciência, que você pode estar entrando e que você pode estar deixando também a sua pergunta para a gente poder responder para vocês. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade do estudo dessa noite. Eu acho que foi bastante legal aí para a gente aprender. Muito obrigado mais uma vez pelos e-mails, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Cruzeiro de Luz. E na próxima semana nós estaremos aqui às 20 horas, na segunda-feira, estudando um pouco sobre o vento solar e mais do livro Legião, aqui no programa Despertar da Consciência. Eu vou indo embora, mas convido você a continuar ligado aqui na programação da Rádio Cruzeiro de Luz, que tem o compromisso de trazer a luz do conhecimento. Amanhã, 20 horas, aqui na rádio, temos o programa Mensagens do Astral, onde nós estamos dando sequência aos estudos do livro Magia de Redenção, de Ramatiz. O programa Mensagens do Astral visa estudar as obras de Ramatiz e eu estou convidando você que me ouve a comparecer aqui amanhã na rádio para poder estar acompanhando o nosso trabalho. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe essa sua semana, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho e que nós possamos realmente ter uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade em nossas vidas em todos os sentidos. Eu sou Gero Maita e graças a Deus esse é o nosso programa Despertar da Consciência aqui na nossa Rádio Cruzeiro de Luz. Uma excelente noite para todos vocês. Tchau, gente. Você ouviu Programa Despertar da Consciência.